A terapia familiar sistêmica de Bowen, uma abordagem intergeracional, introdução histórica e fundamentos sistêmicos. Muitas pessoas imaginam que, ao sair de casa, tornam-se adultas desenvolvidas e independentes, finalmente livres da influência dos pais. Algumas pessoas valorizam a individualidade e consideram um sinal de crescimento separar-se dos pais. Outras gostariam de ser mais próximas da família, mas acham as visitas tão dolorosas que mantêm distância para se proteger de desapontamentos e mágoas. Uma vez fora do alcance do conflito imediato, elas esquecem e negam a discórdia. Todavia, conforme Bowen descobriu, a família continua conosco onde quer que estejamos, de modo que a reatividade emocional não resolvida aos nossos pais é o assunto em aberto mais importante da nossa vida. Os pioneiros da terapia familiar reconheceram que as pessoas são produtos de seu contexto social, mas limitaram o foco à família nuclear. Embora as ações sejam influenciadas pelo contexto familiar, Bowen buscou entender quais forças, passadas e presentes, moldam essas influências, como o distanciamento de um marido ou a negligência de si mesma por parte da esposa, na rede mais ampla dos relacionamentos familiares, esboço de figuras orientadoras. O interesse profissional de Murray Bowen pela família começou quando ele trabalhava como psiquiatra na Menninger Clinic na década de 1940. Ao dirigir sua atenção para o enigma da esquizofrenia, Bowen ficou impressionado com a delicada sensibilidade emocional entre os pacientes e suas mães. Outros haviam chamado essa reatividade de simbiose, como se fosse algum tipo de mutação parasítica. Bowen, contudo, havia simplesmente como exagero de um processo natural, uma versão mais intensa da tendência a reagir emocionalmente ao outro, presente em todos os relacionamentos. Em 1954, Bowen transferiu-se para o National Institute of Mental Health, NIMH, onde iniciou um projeto de hospitalizar famílias inteiras com membros esquizofrênicos. Ele descobriu que o intenso laço emocional entre as mães e seus filhos emocionalmente perturbados envolvia, de modo inevitável, toda a família. No âmago do problema havia um apego ansioso, uma forma de proximidade patológica criada pela ansiedade. Nessas famílias perturbadas, as pessoas eram prisioneiras emocionais do comportamento alheio, com flagrante falta de autonomia pessoal. Bowen também observou ciclos alternados de proximidade e distância entre mãe e filho, sensíveis a mudanças na tensão emocional ou na mãe, ou na criança, ou no relacionamento entre elas. Acreditava-se que a alternação entre a ansiedade de separação e de incorporação era dinâmica subjacente. Em 1959, ao transferir-se para Georgetown University, Bowen trabalhou com famílias com problemas menos graves. Surpreso ao encontrar os mesmos mecanismos das famílias de psicóticos, convenceu-se de que todas as famílias variam em um contínuo entre a fusão emocional e a diferenciação. Em seus 31 anos na instituição, Bowen desenvolveu sua teoria abrangente, inspirou gerações de alunos e tornou-se líder internacional. Ele faleceu em outubro de 1990. Entre os alunos mais prominentes de Bowen está Philip Guerin e Thomas Fogarty, que se reuniram em 1973 para criar o Center for Family Learning em New Rochelle, Nova York. Sob a liderança de Guerin, o local tornou-se um grande centro de formação em terapia familiar. Guerin destaca-se como terapeuta virtuoso. E 2 de seus livros, The Evaluation and Treatment of Marital Conflict e Working with Relationship Triangles, estão entre os mais úteis da literatura. Betty Carter e Monica McGoldrick expuseram o ciclo da vida familiar e defenderam o feminismo na terapia familiar. Michael Kerr, MD, aluno e colega de Bowen, dirige a formação no Georgetown Family Center desde 1977. Ele consolidou-se como o defensor mais fiel de Bowen, descrevendo a teoria magnificamente na obra Family Evaluation. Formulacos teóricas. A maioria dos pioneiros era pragmatista, focada na ACA e na técnica. Bowen foi exceção, comprometendo-se com a teoria sistêmica como uma maneira de pensar. Para ele, as relações humanas são movidas por 2 forças de vida que se equilibram, individualidade e proximidade.
Todos necessitam de companhia e de independência. Sendo polarizados por essas necessidades, quando um parceiro pressiona por conexão, o outro se afasta, gerando ciclos de perseguição e distanciamento. O sucesso em conciliar essas duas polaridades depende da diferenciação de self, ou seja, de quanto a pessoa aprendeu a lidar com suas emoções. Bowen postulou que possuímos menos autonomia emocional do que imaginamos, sendo altamente dependentes e reativos aos outros. A teoria de Bowen descreve de que forma a família, como uma rede multigeracional de relacionamentos, molda essa interação a partir de 6 conceitos originais interligados formulados em 1966. Diferenciação do self, triângulos, processo emocional da família nuclear, processo de projeção familiar, processo de transmissão multigeracional e posição de nascimento dos irmãos. Na década de 1970, Bowen acrescentou o rompimento emocional e o processo emocional societário a essa estrutura abrangente. As formulações teóricas e os 8 conceitos de Bowen. O modelo sistêmico de família ampliada de Murray Bowen é a teoria mais abrangente na terapia familiar. Esse modelo descreve como a família, como uma rede multigeracional de relacionamentos, molda as forças de individualidade e proximidade. Apresentamos a seguir a síntese de seus 8 conceitos originais interligados. 1. Diferenciação do self. A base da teoria de Bowen é um conceito simultaneamente intrapsíquico e interpessoal, análogo à força de ego. A diferenciação do self é a capacidade de pensar e refletir, de não responder automaticamente a pressões emocionais, internas ou externas. É a habilidade de ser flexível e agir sabiamente diante da ansiedade. Pessoas indiferenciadas são facilmente levadas à emotividade. Suas vidas são movidas pela reatividade aos que a cercam. A pessoa diferenciada equilibra pensamento e sentimento, possuindo autocontenção para resistir a pressões emocionais, sem perder a espontaneidade. O indiferenciado reage impetuosamente, com submissão ou desafio, tendo dificuldade de manter a autonomia sob estresse. Diante de perguntas sobre o que pensa, ela expressa o que sente. Se questionada sobre suas crenças, limita-se a ecoar o que ouviu, oscilando entre concordar ou discordar de tudo. Já a pessoa diferenciada assume posições firmes porque reflete, decide conscientemente no que acredita e age em função dessas crenças. Philip Guerin define a diferenciação como o processo de se libertar parcialmente do caos emocional da própria família. Essa libertação envolve analisar o próprio papel ativo no sistema de relacionamentos, em vez de culpar os outros pelos problemas. Guerin emprega o conceito de nível de funcionamento adaptativo para descrever a capacidade de se manter objetivo e comportar-se racionalmente diante das pressões da emotividade. Triângulos emocionais. Praticamente todos os relacionamentos são influenciados por terceiras pessoas, parentes, amigos ou lembranças. A atividade dos triângulos é impulsionada pela ansiedade. Conforme ela aumenta, as pessoas sentem necessidade maior de proximidade emocional ou de distância. Quanto mais impulsionadas pela ansiedade, menos tolerantes se tornam e mais se polarizam pelas diferenças. Quando 2 pessoas enfrentam problemas insolúveis, o diálogo torna-se doloroso. Para aliviar a tensão, recorrem a terceiros em busca de simpatia, ou o conflito atrai alguém para acalmar a situação. Se o envolvimento for temporário, o triângulo se desfaz. Se a terceira pessoa permanece envolvida, o triângulo se fixa como parte do relacionamento. O envolvimento do terceiro diminui a ansiedade na dupla original, ao espalhá-la por 3 relacionamentos. Por exemplo, uma mulher frustrada com a distância do marido pode focar ansiosamente em um dos filhos. Esse triângulo dispersa a energia que seria direcionada ao casamento. Embora reduza a pressão sobre o cônjuge, essa dinâmica diminui a chance de o casal desenvolver interesses comuns e solapa a independência do filho. Guerin distingue triângulos, estrutura de relacionamento, de triangulação, processo reativo. Na triangulação,
Um terceiro sensível à ansiedade interfere para acalmar as coisas. Por exemplo, uma filha mais velha tenta reduzir o conflito conjugal, conversando individualmente com cada progenitor. Enquanto isso, seu irmão mais novo absorve a tensão agindo de maneira antissocial. Esse comportamento disruptivo une os pais temporariamente na tentativa de resolver o problema comum do filho. Um trio não é necessariamente um triângulo. Nele, as duplas interagem diretamente e assumem posições eu. No triângulo, a interação depende do comportamento do terceiro, os envolvidos agem de forma reativa e não conseguem se posicionar sem tentar modificar os outros. Bowen compara isso a uma faixa de borracha em torno de 3 pessoas. Se 2 se aproximam, a terceira se afasta. Triângulos cotidianos, como queixar-se do cônjuge aos filhos, tendem a corromper as relações originais. A triangulação deixa sair o vapor, mas congela o conflito. Por isso, intervir apenas na diade traz resultados limitados se os problemas forem estruturalmente triangulares. 3. Processo emocional da família nuclear. Este conceito trata das forças emocionais na família, que operam ao longo dos anos em padrões recorrentes. Bowen utilizou o termo massa de ego familiar indiferenciada para descrever o excesso de reatividade emocional ou fusão. Lidar com pessoas fusionadas é frustrante porque elas criticam ou dão conselhos em vez de escutar. A falta de diferenciação na família de origem pode levar ao rompimento emocional dos pais, resultando em fusão no casamento. Por que as pessoas com recursos emocionais limitados costumam projetar todas as suas necessidades um no outro? Como essa fusão conjugal é instável, ela tende a produzir 1. Distância emocional reativa entre os parceiros. 2. Disfunção física ou emocional em um deles. 3. Conflito conjugal. 4. Projeção do problema em um ou mais filhos. A intensidade dessas disfunções depende do grau de diferenciação, do desligamento da família de origem e do estresse no sistema. 4. Processo de projeção familiar. Este é o processo pelo qual os pais transmitem sua falta de diferenciação aos filhos. A tensão da fusão conjugal gera conflitos, distanciamento ou funcionamento recíproco desequilibrado. Comumente, o marido distante da família de origem afasta-se também da esposa, predispondo-a a concentrar sua ansiedade nos filhos. Ela desenvolve um apego ansioso e emaranhado por um filho específico, frequentemente o mais velho, mais novo, ou parecido com um progenitor. Esse apego é uma preocupação ansiosa e sufocante, não um cuidado afetuoso. Como isso alivia a ansiedade do marido, ele aceita o envolvimento excessivo, o que reforça o emaranhamento e a distância dele. O filho alvo desse processo atinge menor diferenciação do self e torna-se o mais vulnerável a disfunções. Quanto mais a mãe foca sua ansiedade na criança, mais tolhe seu funcionamento. Esse subdesenvolvimento estimula a mãe a pairar ainda mais sobre o filho, incapacitando-o emocionalmente. 5. Processo de transmissão multigeracional. Este conceito especifica como a ansiedade crônica e a indiferenciação são transmitidas ao longo das gerações. Em cada geração, o filho mais envolvido na fusão regride para níveis menores de diferenciação, enquanto o menos envolvido atinge níveis mais elevados. Quando uma pessoa com menor diferenciação se casa, escolhe um parceiro de nível semelhante. Ambos estabelecem a atmosfera emocional do novo lar. Se o nível do casal for inferior ao dos pais, a ansiedade familiar será maior, ativando intensamente mecanismos de contenção, conflito, disfunção ou projeção. A forma específica de conter essa ansiedade determina o grau de separação emocional de cada filho na geração seguinte. Pais que impõem suas preocupações deixam aos filhos apenas a escolha entre conformar-se ou rebelar-se reativamente. Embora esses filhos busquem independência ao sair de casa, a herança multigeracional acaba por alcançá-los. 6. Posição de nascimento dos irmãos. Bowen concordava que os filhos desenvolvem traços de personalidade baseados na posição de nascimento, ideia de Walter Thomann. Esse conhecimento revela o papel que a criança desempenha no processo emocional família.
Por exemplo, a rivalidade fraterna pode ser gerada pela ansiedade materna. Uma mãe ansiosa para evitar ciúmes assume a obrigação de tratá-los exatamente de forma igual, uma tentativa de simetria que denuncia sua apreensão. Os filhos tornam-se hipersensíveis à atenção recebida, resultando em brigas e ressentimentos. Ao intervir para acalmar as coisas, a mãe priva os filhos de resolverem conflitos sozinhos, alimentando sentimentos de injustiça. Assim, o conflito fraterno é frequentemente um lado de um triângulo. A importância da ordem de nascimento foi documentada por Frank Soloway em Born to Rebel. A personalidade surge como um repertório de estratégias competitivas para garantir um nicho na família. Os primogênitos tendem a se identificar como poder e autoridade, agindo como conservadores. Exemplos: Churchill, Washington, Ayn Rand, Rush Limbaugh. Irmãos mais novos inclinam-se a questionar o status quo, aliando-se aos oprimidos e mostrando-se abertos a experiências iconoclastas. Exemplos: Joanna d'Arc, Marx, Lenin, Jefferson, Rousseau, Virginia Woolf, Mary Wollstonecraft, Bill Gates. Toda família é uma coleção de microambientes e nichos distintos para cada irmão. 7. Rompimento emocional. O rompimento emocional, emotional cutoff, descreve como as pessoas gerenciam a indiferenciação e a ansiedade entre gerações. Quanto maior a fusão emocional entre pais e filhos, maior a probabilidade de rompimento. A distância é buscada mudando-se fisicamente para longe ou evitando conversas pessoais, isolando-se. Michael Nichols descreve que muitos adultos confundem o rompimento com maturidade. No entanto, muitos permanecem reativos à família, sentindo-se impotentes diante de visitas breves, como se a família fosse kryptonita, o fragmento que retira as forças do super-homem. Afastar-se sem resolver a fusão é uma ilusão de independência. As pessoas levam consigo seus padrões infantis de reação e os repetem em novos relacionamentos. 8. Processo emocional societário. Bowen reconheceu que forças sociais, como o sexismo, preconceito de classe e étnico, representam processos emocionais societários tóxicos. No entanto, famílias com maiores níveis de diferenciação possuem mais resiliência para resistir a essas influências destrutivas. Monica McGoldrick e Betty Carter acrescentaram análise de gênero e etnicidade a este conceito. Essas feministas boenianas destacam que as desigualdades de gênero prendem homens e mulheres a papéis inflexíveis. As mulheres vivem sob condições coercitivas, enquanto os homens desfrutam de vantagens que tomam como garantidas. Betty Carter enfatiza que fazer terapia conjugal ignorando o sexismo é como reorganizar as cadeiras no convés do Titanic. McGoldrick destacou diferenças étnicas em Ethnicity and Family Therapy. Sem compreender a diversidade cultural, o terapeuta corre o risco de impor seus valores a famílias cuja perspectiva é legitimamente diferente, não disfuncional. Desenvolvimento familiar normal. Considera-se que existe um ótimo desenvolvimento familiar quando os membros da família são diferenciados, a ansiedade no sistema é baixa e os parceiros mantêm um contato emocional viável com suas famílias de origem. Na realidade prática, porém, a maioria das pessoas sai de casa em meio a relacionamentos que ainda estão passando de uma base adolescente para uma base adulta. Assim, a transformação costuma estar incompleta e a maioria de nós, mesmo como adultos, continua a reagir com sensibilidade adolescente aos pais ou a qualquer outra pessoa em nossa vida que aperte os mesmos botões emocionais. Normalmente, de modo inadequado, as pessoas diminuem o contato com um ou mais dos pais e irmãos para evitar a ansiedade de lidar com eles. Uma vez fora de casa e vivendo sozinhas, tendem a supor erroneamente que deixaram para trás as antigas dificuldades. No entanto, carregamos assuntos não encerrados na forma de sensibilidades não resolvidas que são inevitavelmente deflagradas em relacionamentos intensos onde quer que estejamos. Tendo aprendido a ignorar o próprio papel nos conflitos, a maioria das pessoas não consegue evitar a recorrência de padrões disfuncionais em novas uniões. O apego emocional entre parceiros íntimos tende a replicar o que cada um tinha na sua família de origem. Indivíduos de famílias indiferenciadas continuarão indiferenciados,
quando formarem uma nova família. Aqueles que lidam com a ansiedade pela distância e pelo retraimento farão o mesmo em seu casamento. Desse modo, Bowen estava convencido de que a diferenciação de personalidades autônomas, conseguida principalmente na família de origem, era tanto uma descrição de desenvolvimento normal quanto uma receita de melhora terapêutica. O ciclo de vida familiar. Betty Carter e Monica McGoldrick descrevem o ciclo de vida familiar como um processo de expansão, contração e realinhamento do sistema de relacionamentos para suportar a entrada, a saída e o desenvolvimento dos membros. Esse ciclo divide-se em estágios previsíveis, cada qual com tarefas específicas. 1. Sair de casa. O jovem adulto deve se separar da família de origem sem recorrer ao rompimento emocional ou escapar para um substituto afetivo. É o momento de desenvolver um self autônomo antes de formar uma nova união. 2. Casamento. Requer comprometer-se com um novo casal. Trata-se de uma transformação de 2 sistemas inteiros, não apenas de 2 pessoas. Conflitos, nesse estágio, costumam refletir o fracasso em se separar das famílias de origem. A intimidade requer mudar o apego emocional primário dos pais para o cônjuge, o que se torna explícito ao planejar o casamento, escolher moradia ou ter o primeiro filho. 3. Filhos pequenos devem dar espaço aos novos membros, cooperar na criação dos filhos, evitar que o casamento seja soterrado pela paternidade e realinhar as relações com a família ampliada. É um período estressante, com elevado índice de divórcios. 4. Adolescentes. Os filhos lutam para ser eles mesmos, indivíduos autônomos, abrindo as fronteiras familiares. Pais com vidas satisfatórias toleram essa independência. Aqueles que insistem em controlar rigidamente os adolescentes provocam um doloroso aumento da rebelião normal do período. 5. Lançar os filhos. Os pais precisam deixá-los partir. Esta fase pode ser libertadora ou deflagrar crise de meia-idade, na qual os pais lidam com mudanças na própria vida e com o envelhecimento de seus próprios pais, que demandam apoio. 6. Vida mais tardia. Devem adaptar-se à aposentadoria, que acarreta perda da profissão e aumento repentino da proximidade física do casal. Mais tarde, lidam com o declínio da saúde, doenças e a morte. O divórcio é uma variação frequente no ciclo de vida. As tarefas cruciais do casal que se divorcia são encerrar a união conjugal, mantendo a cooperação como pais. Famílias pós-divórcio costumam enfrentar dificuldades financeiras como monoparentais, ou, se houver recasamento, lidar com novos conflitos decorrentes da fusão de sistemas. Desenvolvimento de transtornos de comportamento. Os sintomas resultam do estresse que supera a capacidade da pessoa de manejá-lo. Essa tolerância depende diretamente da diferenciação. Quanto mais diferenciada a pessoa, mais resiliente ela será e mais flexíveis e sustentadores serão seus relacionamentos. Quando menos diferenciada for, menos estresse será necessário para produzir sintomas. Contudo, a diferenciação não é apenas uma qualidade do indivíduo, mas também dos relacionamentos. O nível básico de diferenciação é definido na infância pela família de origem, mas o nível funcional é influenciado pelos relacionamentos atuais. Assim, alguém imaturo pode funcionar bem em uma relação sadia, mas colapsará se estiver sozinho ou em relacionamentos doentes. Os sintomas surgem quando a ansiedade familiar excede a capacidade de manejo do sistema. O membro mais vulnerável, mais isolado ou indiferenciado, absorve essa ansiedade e adoece. Por exemplo, uma criança com transtorno de conduta costuma ser a mais triangulada da família, aprisionada pelo conflito dos pais. Para Bowen, o fator causador das psicopatologias é a fusão emocional, transmitida de uma geração para outra. Quanto maior a fusão, mais a pessoa é programada por forças emocionais primitivas e mais vulnerável fica a emotividade alheia. As pessoas tendem a escolher parceiros com níveis equivalentes de indiferenciação. Essa fusão emocional baseia-se em um apego ansioso, manifestado tanto por dependência quanto por isolamento emocional reativo. Estudo de caso, a família Langdon.
Janet e Warren Langdon buscaram terapia para o filho Martin, de 15 anos, após a mãe encontrar maconha nas gavetas dela. A terapeuta concluiu que Martin não tinha problemas graves com drogas, mas a descoberta foi o último incidente de intensas brigas verbais entre ele e a mãe, além de mau ajustamento social na escola. Para compreender o caso, a terapeuta investigou o histórico familiar do casal. Warren, o pai, criado por uma mãe extremamente dominadora e crítica, que dedicou toda a energia a controlar a vida dos filhos. Não tolerando o controle sufocante, Warren saiu de casa aos 20 e poucos anos e deu as costas à mãe para tentar ser independente. Janet, a mãe, vinha de uma família muito unida. Quando anunciou que queria ir para a faculdade, enfrentou uma batalha feroz contra os pais, que queriam que ela ficasse em casa preparando-se para ser esposa e mãe. Ela partiu, mas rompeu totalmente e nunca mais se reaproximou deles. Unidos pela solidão mútua e pelo desligamento de suas origens, Janet e Warren casaram-se rapidamente. Contudo, a lua de mel durou pouco. Warren, nunca tendo se diferenciado realmente da mãe ditatorial, era extremamente sensível a críticas e controle, enfurecendo-se com as tentativas de Janet de modificar seus hábitos. Janet tentava compensar a distância conjugal, buscando a proximidade que conhecia na infância. Diante da reatividade de Warren, que se isolou no trabalho, o casal estabeleceu equilíbrio distante. 1 ano depois, nasceu Martin. Enquanto Martin era uma adição agradável para Warren, para Janet, ele representou a resposta a uma necessidade desesperada de proximidade. Janet tornou-se uma mãe superprotetora, contudo, quando Warren tentava se envolver com o bebê, Janet ficava por perto, cuidando para que ele não fizesse nada de errado. Isso enfurecia Warren, e depois de algumas explosões amargas, ele deixou Martin aos cuidados da esposa. Janet mostrou-se incapaz de estabelecer limites para o filho, que cresceu achando-se o centro do universo. Warren estava desligado da mulher e do filho. Janet estava alienada do marido, mas fundida com o bebê. Ao ingressar na escola, Martin enfrentou sérias dificuldades por estar acostumado a ter tudo, não conseguia se relacionar com colegas, sofria acessos de fúria e hostilizava os professores, repetindo a batalha do pai contra a autoridade. Janet sempre o defendia, alegando que as pessoas não sabiam lidar com uma criança criativa. Na adolescência, Martin tentou desenvolver independência, mas sua fusão não resolvida gerou conflitos crônicos diários com a mãe. Conforme Betty Carter explica, os sintomas surgem quando problemas verticais de ansiedade familiar cruzam-se com estresses horizontais de transição do ciclo de vida. O estresse do impulso adolescente de independência de Martin chocou-se com a arranca de fusão materna, desencadeando a crise. Rompimento emocional é a ilusão de independência. Mesmo crianças emocionalmente fundidas tentam se libertar, mas essa busca frequentemente ocorre por meio do rompimento emocional, cut-off, em vez de uma resolução madura. Como a maioria das pessoas sai de casa antes de transformar a relação com os pais em uma relação madura de adulto para adulto, elas recorrem ao distanciamento para fugir da ansiedade. Essa distância é confundida com maturidade, mas é apenas uma ilusão de independência. Muitos adultos continuam reagindo à família como se ela fosse radioativa, como a criptonita que drena as forças do super-homem. Uma breve visita aos pais deixa esses adultos impotentes. Ao romper reativamente, as pessoas levam consigo seus padrões infantis. Uma filha que não supera o papel de filhinha boazinha provavelmente repetirá essa postura submissa fora de casa e explodirá em fúria quando o padrão falhar. O rompimento apenas minimiza a tensão imediata, mas congela o conflito e repete as reações infantis. Segundo Bowen, indivíduos tendem a escolher parceiros com níveis equivalentes de indiferenciação. No casamento, cada parceiro percebe a imaturidade emocional do outro. Ele descobre que a dependência dela vem acompanhada de acessos de fúria. Ela percebe que ele foge da proximidade que parecia atraente no namoro. Ele fugiu dos pais buscando afeto, mas sabota a relação por ser incapaz de lidar com a intimidade. Diante do conflito, ele se afasta. O que os uniu aciona o interruptor que os afasta, gerando conflito conjugal, adoecimento de um dos parceiros ou a projeção da ansiedade nos filhos. Assim, os problemas não resolvidos do passado são visitados no futuro.
objetivos da terapia e o triângulo terapêutico. Os terapeutas bowenianos não tentam mudar as pessoas diretamente nem buscam resolver problemas de forma pragmática. Eles veem a terapia como uma oportunidade para que os indivíduos aprendam sobre si mesmos e seus relacionamentos, assumindo a responsabilidade por suas próprias dificuldades. Isso não significa ser passivo. Trata-se de uma investigação ativa orientada pela teoria para guiar a família, além das dinâmicas de culpa, estimulando o autoexame do papel de cada um nos problemas. Mapear os problemas exige atenção ao processo relacional, padrões de reatividade sob tensão e a estrutura, rede de triângulos que estabiliza os conflitos. Modificar um sistema exige intervenção no triângulo mais importante da família, o casal. Para isso, o terapeuta estabelece o chamado triângulo terapêutico. Ao manter-se em contato com ambos e preservar uma neutralidade emocional rigorosa, resistindo às pressões de triangulação, o terapeuta permite que o casal inicie uma destriangulação e diferenciação que reestrutura o funcionamento familiar de forma permanente. A clínica tradicional foca em aumentar a capacidade dos pais de gerenciar a própria ansiedade para lidarem melhor com os filhos e fortalecer o funcionamento emocional do casal perante suas famílias de origem. Contudo, discípulos de segunda geração, como Philip Gehring e Thomas Fogarty, modificaram essa ordem. Eles priorizam o relacionamento com a criança sintomática e o tratamento das dinâmicas reativas na família nuclear, deixando a família ampliada de lado, a menos que esteja ligada diretamente ao sintoma. O trabalho com a família de origem é adiado para consolidar os ganhos. Em adultos disfuncionais, com perdas de emprego, raiva incontrolável ou compulsões, as intervenções focam nos triângulos do cônjuge disfuncional ou da relação adulto-criança. Na terapia de casal, busca-se aprimorar o foco no self, reduzir a reatividade crônica e modificar padrões disfuncionais. Espera-se que os parceiros descubram aquilo em que acreditam, definindo suas posições, em vez de agirem apenas em reação ao outro, tolerem suas próprias limitações e aceitem as do companheiro. Monica McGoldrick e Betty Carter acrescentam uma contundente crítica feminista. McGoldrick argumenta que a neutralidade estrita e insuficiente seu relacionamento está estruturado sobre desequilíbrios de gênero. O terapeuta deve reconhecer esses desvios e atuar para corrigi-los, ajudando homens a superarem barreiras de intimidade e apoiando mulheres a desenvolverem autonomia financeira, controle da raiva e inserção profissional. Para Betty Carter, fazer terapia de casal ignorando o sexismo é o mesmo que reorganizar as cadeiras no convés do Titanic. Condições para mudança de comportamento. O princípio mais importante da terapia boweniana consiste em desenvolver a capacidade de distinguir entre pensamento e sentimento, aplicando essa autonomia para resolver problemas de relacionamento. O principal veículo de cura é o entendimento, e não a ação pragmática imediata. Para diminuir a ansiedade e elevar o foco no self, o terapeuta minimiza a emotividade nas sessões. Ele faz perguntas destinadas a incentivar a autorreflexão e as direciona ao indivíduo de cada vez, evitando diálogos diretos entre os familiares, que tendem a se inflamar rapidamente. Os profissionais esforçam-se constantemente para monitorar sua própria reatividade emocional e evitar a triangulação. Ser triangulado significa aliar-se a um dos lados. Sempre que o terapeuta atribui motivos ao comportamento de alguém, como rotular o marido de dominador, ele deixa de ver os processos sistêmicos que transcendem os indivíduos. Em vez de tomar partido, o terapeuta resiste à triangulação e convida as pessoas a examinarem sua própria participação no processo. Bowen diferia de outros teóricos ao sustentar que a mudança significativa não exige a presença de todos os membros da família nas sessões. A diferenciação do self inicia-se como um processo pessoal, que, uma vez consolidado por um sujeito altamente motivado ou pelo casal, torna-se o veículo para transformar os relacionamentos de toda a rede familiar. No entanto, o sucesso do tratamento exige o conhecimento de todo o sistema. Tratar os pais e um filho com esquizofrenia sem considerar que esses pais sofrem de um rompimento emocional com suas famílias de origem torna a terapia ineficaz, pois a falta de resolução do passado
impede que eles deixem de projetar ansiedade sobre o filho sintomática. A diferenciação exige que o sujeito desenvolva relacionamentos pessoais diretos com cada membro de sua família ampliada. A ampliação dessa rede permite difundir e escoar a ansiedade crônica, que deixa de ficar concentrada em apenas uma ou duas figuras nucleares. Freud postulou o modelo neurológico de mente análogo. A mente imatura dispõe de poucas saídas, catexias, para canalizar a energia psíquica, carecendo de flexibilidade, ao passo que a mente madura desenvolve múltiplos canais de resposta. Da mesma forma, na terapia de indivíduos, os clínicos ensinam a teoria dos triângulos para que o cliente aprenda a destriangular-se, a agir com maior objetividade e a reduzir permanentemente a reatividade crônica de sua rede relacional. Avaliação sistêmica e os genogramas. Dado o pressuposto de que os problemas da família nuclear estão inseridos na história intergeracional, a avaliação inicial é extremamente detalhada. Ela engloba a descrição do problema apresentado, anotando datas exatas de eventos significativos para correlacioná-los a marcos do ciclo de vida da família ampliada. Investiga-se minuciosamente a história da família nuclear, encontro dos pais, namoro, casamento, adaptação ao nascimento dos filhos e mudanças de endereço, e a história pessoal de infância, ordem de nascimento entre irmãos e funcionamento dos progenitores de ambos os parceiros. Essas informações são organizadas graficamente em um genograma que abrange no mínimo 3 gerações. O genograma é um diagrama que mapeia a estrutura e as relações familiares. Por convenção, os homens são representados por quadrados e as mulheres por círculos, com a idade anotada dentro das figuras. Linhas horizontais indicam os casamentos, com a data escrita acima, e linhas verticais conectam pais e filhos. Mais do que um retrato estático, o genograma registra conflitos, distanciamentos e triângulos familiares. Informações sobre o alcoolismo de um tio ou a migração de um parente assumem relevância clínica quando compreendidos à luz dos padrões de reatividade emocional que se transmitem entre as gerações. Determinados triângulos são típicos de estágios específicos de desenvolvimento. No início do matrimônio, são comuns triângulos com parentes por afinidade, conflitos de lealdade, com o nascimento e crescimento dos filhos, estruturam-se triângulos entre pais e filhos. Datas de falecimento, matrimônio e separações merecem estudo atento, pois esses marcos geram ondas de choque emocional que podem abrir canais de comunicação ou provocar desligamentos progressivos. O genograma mapeia graficamente essas dinâmicas por meio de símbolos específicos. 3 linhas paralelas representam relacionamentos excessivamente próximos ou fusionados. Uma linha em zigue-zague indica conflito emocional ativo. Uma linha pontilhada denota distância emocional reativa. Uma linha quebrada sinaliza separação ou rompimento emocional, cut-off. O levantamento sistemático dessas informações expande o olhar do terapeuta para além do paciente identificado. No caso clínico da família Langdon, por exemplo, o genograma situou as dificuldades de Martin em uma teia que envolvia a fusão materna e o distanciamento de seu pai, ambos herdados de suas respectivas origens. A análise dos estresses passados e dos modos de adaptação ajuda a discernir se a ansiedade da família resulta de uma sobrecarga de eventos vitais ou de um baixo nível de adaptabilidade estrutural do sistema. Por fim, ao mapear a família ampliada, o terapeuta investiga os membros mais atuantes no cotidiano familiar e aqueles com quem houve rompimento. Indivíduos que sofreram rompimento emocional costumam ser fontes de ansiedade e projeções ainda mais intensas para o casal do que os parentes com quem se mantém contato regular. Técnicas de intervenção e avaliação crítica. Os terapeutas do sistema familiar que seguem a abordagem de Murray Bowen partem de pressuposto fundamental e inabalável. Compreender o funcionamento integrado do sistema familiar é infinitamente mais importante do que dominar qualquer técnica ou intervenção clínica isolada. O próprio Bowen demonstrava profundo e indisfaçável desprezo por intervenções técnicas meramente mecânicas, artificiais, pragmáticas ou formulistas, e ficava sinceramente aflito
incomodado ao ver terapeutas dependerem de receitas de bolo prontas, de manuais rígidos ou de truques de consultório para resolver sintomas imediatos. Para Bowen, o verdadeiro veículo de cura, transformação e maturação psicológica não reside na ação pragmática e imediata, nem em conselhos rápidos para resolver conflitos urgentes. A cura e o amadurecimento originam-se unicamente no entendimento racional, na autorreflexão profunda e na capacidade intelectual de analisar objetivamente as complexas dinâmicas de relacionamentos herdadas das gerações passadas. Quando as técnicas são empregadas na terapia sistêmica de Bowen, elas nunca devem ser vistas como um fim em si mesmas ou como ferramentas corretivas rápidas. Elas servem exclusivamente para clarear os pensamentos, diminuir a ansiedade reativa e desmanchar os triângulos emocionais nocivos que aprisionam os indivíduos em padrões repetitivos de sofrimento multigeracional. Para atingir esses objetivos elevados, o terapeuta deve manter uma postura desapaixonada, calma, altamente objetiva e extremamente atenta, atuando muito mais como um pesquisador científico, um professor ou um consultor de sistemas do que como um árbitro de disputas, um juiz moral ou um consolador emocional das dores da família. 1. Perguntas de processo. A principal técnica de intervenção na abordagem sistêmica de Bowen é a chamada pergunta de processo. Na verdade, se houvesse uma única pílula mágica na terapia de Bowen, essa técnica essencial seria representada pelas perguntas de processo. Trata-se de indagações cuidadosamente formuladas, calmas e direcionadas, para explorar detalhadamente o que ocorre dentro das pessoas, as suas reações cognitivas, pensamentos e fisiologia, e entre elas, os seus comportamentos interativos e reações circulares, com o objetivo explícito de reduzir o ritmo acelerado e reativo dos diálogos familiares para estimular o pensamento racional e a observação de si mesmo. Diferente de muitas outras escolas clássicas de terapia de família, que incentivam a expressão livre, calorosa, dramática e frequentemente inflamada de sentimentos e emoções reprimidas, as perguntas de processo buscam atenuar o calor da reatividade emocional. Em vez de permitir explosões que alimentam a ansiedade e congelam os conflitos, o terapeuta usa as perguntas de processo para convidar cada membro a pensar racionalmente sobre o seu papel na dinâmica familiar. As perguntas de processo buscam deslocar o foco de como o outro me incomoda para como eu participo desse problema. Exemplos típicos de perguntas de processo incluem: quando seu namorado a insulta ou se afasta, como você lida com isso em seu íntimo? Quando sua filha sai com o namorado e demora a voltar para casa, o que acontece dentro de você de maneira física e emocional? Ou, o que você pensa sobre a forma como seu marido reage quando você se distancia dele para focar no trabalho? Ao responder a essas indagações de forma calma, direcionando a palavra diretamente ao terapeuta, em vez de discutir de forma acalorada com o familiar presente na sessão, o cliente passa a usar a razão, a lógica e o córtex cerebral, em vez de agir sob o impulso imediato da emoção reativa do sistema límbico. Para ilustrar o uso dessas perguntas de processo e o foco inabalável na responsabilidade pessoal, Bowen e seus seguidores utilizavam entrevistas detalhadas em que exploravam minuciosamente a engrenagem do casal. Consideremos, por exemplo, o caso clínico de um casal em que o marido era um alcoolista em recuperação com um longo, doloroso e destrutivo histórico de comportamento abusivo e violento com sua esposa e filhos. Em uma entrevista clínica típica, o terapeuta evitou qualquer julgamento moral ou acusação, iniciando o questionamento com um foco estritamente cognitivo e reflexivo. Em que ponto você está de seus pensamentos sobre o dano que causou a sua esposa e filhos com seu alcoolismo? Quando o homem reconheceu a sua responsabilidade pelo comportamento abusivo do passado e pareceu genuinamente arrependido, reflexivo e maduro, o clínico continuou a explorar o seu progresso rumo à recuperação, fazendo novas perguntas de processo para focar no planejamento racional e na responsabilidade pessoal de longo prazo, como o que torna esse passo de reabilitação e de pedido de desculpas tão difícil para você de forma interna. O marido respondeu com sinceridade:
O orgulho pessoal. O terapeuta continua investigando e de que maneira esse orgulho se manifesta no seu cotidiano atual. O homem explicou: eu acabo sendo grosseiro, frio e defensivo. Observe como essa linha de questionamento explora não apenas o progresso individual e intrapsíquico do homem, mas também como os seus problemas de comportamento e as suas reações automáticas afetam, de maneira sistêmica, todos os outros membros da família ampliada. Na perspectiva de Bowen, os relacionamentos acontecem em uma rede integrada de conexões, onde tudo está interligado. Mas cada indivíduo é soberanamente responsável pelo próprio comportamento e por suas escolhas. Em seguida, o terapeuta direcionou a conversa para explorar o papel da esposa nas dificuldades conjugais cotidianas, investigando se ela conseguia perceber os esforços de mudança do parceiro ou se continuava presa na reatividade do passado. Assim, você está melhorando em assumir a responsabilidade pela bebida e os comportamentos relacionados a isso? Você acha que a sua esposa percebe o que você está fazendo e o progresso que está conseguindo? E momentos depois, perguntou diretamente: a sua mulher alguma vez conseguiu conversar com você sobre a contribuição dela para a deterioração do relacionamento de vocês? Quando o terapeuta perguntou à esposa o que ela pensava, ela ignorou a oportunidade de autoexame e reiterou todas as coisas irritantes, egoístas e incômodas que o marido continuava a fazer, queixando-se de que ele a pressionava constantemente para perdoá-lo e para que voltassem a viver juntos imediatamente. Embora quisesse que ela considerasse o seu próprio papel no processo circular da relação, o terapeuta demonstrou empatia com a chateação dela. Então ele está incomodando você, insistindo para que mude de ideia? Após ouvir a resposta dela por alguns instantes, o terapeuta tentou conduzir a sessão do plano puramente afetivo para o plano cognitivo, instigando o raciocínio. Você pode me dar um resumo do que está pensando? Como chegou a essa conclusão de que ainda não é hora de reatar? Quando a mulher novamente se zangou e passou a culpar o marido pelas mágoas passadas, o terapeuta ouviu pacientemente e, depois de um breve silêncio, perguntou: o que você faz diante desse comportamento dele que considera abusivo? Ela respondeu: eu fico extremamente irritada e grito. O terapeuta prosseguiu com a investigação sistêmica. Você percebe o que, em você ou no seu comportamento, provoca essa irritação ou essa reação defensiva e grosseira nele? Ela admitiu: não. O terapeuta concluiu: ele nunca conseguiu lhe dizer isso de uma forma calma e sem brigar. 2. O triângulo terapêutico. A segunda grande técnica e ferramenta conceitual essencial é o chamado triângulo terapêutico. Essa intervenção prática baseia-se na suposição teórica de que as relações humanas normais sob estresse são instáveis e que os processos de conflito em uma dyad ativam automaticamente triângulos na tentativa de restabelecer a estabilidade do sistema. A família em crise tentará, de maneira inconsciente e automática, incluir o terapeuta em seu processo de triangulação, buscando dele simpatia, aprovação, validação ou uma aliança contra o parceiro considerado culpado. Se o terapeuta se deixa seduzir e tomar partido, mesmo que de forma sutil, interna ou implícita, a terapia estagnará e o conflito familiar será permanentemente congelado, impossibilitando a diferenciação. Por outro lado, se o terapeuta conseguir manter-se em contato emocional próximo com ambos os parceiros e, ao mesmo tempo, preservar uma neutralidade emocional rigorosa, permanecendo destriangulado, o sistema familiar e os seus membros individuais irão se acalmar progressivamente. A neutralidade do terapeuta retira a energia do conflito e obriga os parceiros a buscarem soluções reais para os seus próprios dilemas conjugais, sem usar terceiros como bodes expiatórios. No tratamento de casais, o terapeuta conversa com um cônjuge de cada vez, fazendo perguntas de processo destinadas a atenuar a reatividade emocional e a incentivar a observação objetiva. Há um esforço constante para desacelerar o cônjuge mais funcional e tornar o ambiente seguro para que o cônjuge disfuncional ou mais distante consiga se abrir e se envolver. Essa mesma técnica é usada com famílias centradas em um filho sintomático.
O terapeuta se posiciona no topo de um triângulo saudável com a criança e com cada um dos pais, impedindo que os parceiros usem o filho como um canal de escape para a ansiedade do casal. Ao fazer a mãe emaranhada recuar e o pai desligado se envolver de forma direta com o filho, o terapeuta reestrutura todo o funcionamento do triângulo familiar. 3. Experiências de relacionamento. As chamadas experiências de relacionamento constituem a terceira técnica proeminente no modelo boweniano. Trata-se de tarefas e exercícios práticos planejados para serem realizados fora do consultório, focados em promover alterações estruturais nos triângulos mais importantes da família. O objetivo dessas experiências é ajudar os membros da família a perceberem os processos sistêmicos automáticos e a aprenderem a reconhecer o seu papel neles. Elas dão às pessoas a oportunidade de vivenciar como é agir de uma forma diferente daquela que é ditada por suas reações emocionais e impulsivas habituais. As melhores experiências desse tipo foram desenvolvidas por Thomas Fogarty para lidar com a clássica dinâmica relacional de perseguidor e distanciador emocional. Em muitos casais em conflito, quanto mais um parceiro, perseguidor, pressiona por comunicação, proximidade e explicações, mais o outro parceiro, o distanciador, se afasta, buscando refúgio no trabalho, assistindo à televisão ou se isolando no silêncio. Nas experiências de relacionamento de Fogarty, os perseguidores são encorajados a refrear ativamente a sua perseguição. Eles devem parar de fazer exigências emocionais, silenciar as cobranças por atenção e diminuir a pressão por conexão. O objetivo desse exercício não é punir o parceiro, mas sim permitir que o perseguidor explore o seu próprio vazio interior, perguntando-se o que existe em sua vida além do parceiro, ao mesmo tempo em que observa as suas reações e o comportamento do outro quando a pressão é retirada. O terapeuta ensina que o perseguidor deve focar em si mesmo, descobrindo novos interesses, atividades e objetivos pessoais. Os distanciadores, por sua vez, são motivados a tomar a iniciativa de se aproximar da outra pessoa e a comunicar pensamentos, opiniões e sentimentos pessoais de forma direta. Eles são encorajados a encontrar uma alternativa saudável ao seu comportamento usual, de evitar o contato, ou de simplesmente ceder de forma ressentida às exigências do outro para evitar discussões. O distanciador deve aprender a se posicionar sem fugir e sem atacar. Para ilustrar a modificação de triângulos e as experiências de relacionamento na prática, consideremos o caso clínico da família Kennedy. O casal buscou terapia porque o filho adolescente de 16 anos, David, ia mal na escola particular e consumia álcool e maconha de forma pesada. O pai de David tentava controlar rigidamente o filho, confiscando seu carro após o garoto chegar em casa embriagado. Mas essas tentativas eram ineficazes porque David não respeitava o pai, que também era um alcoolista ativo e costumava cair bêbado pela casa. A madrasta de David mantinha-se afastada, sabendo que não tinha autoridade para intervir de forma justa. Diante desse cenário, o terapeuta adotou uma postura firme e se recusou a fazer terapia com toda a família reunida. Ele explicou aos pais que a terapia familiar conjunta seria inútil porque David não respeitava o pai, que não demonstrava qualquer intenção genuína de buscar tratamento para o seu próprio vício em álcool. No entanto, o terapeuta concordou em atender David individualmente para ajudá-lo a terminar o ano escolar e interveio na família apenas durante momentos de crise extrema. O triângulo mais proeminente e prejudicial nesse sistema envolvia o avô de David, pai do Sr. Kennedy, e a madrasta do garoto, que se uniam de forma constante para pressionar o Sr. Kennedy a parar de beber. O Sr. Kennedy já havia participado de vários programas de reabilitação, mas sempre voltava a beber logo em seguida. Ele só buscava ajuda quando recebia ultimatos duros de seu pai, que ameaçava cortá-lo da herança, e de sua esposa, que ameaçava o divórcio. Esse triângulo de pressão constante estabilizava a disfunção, pois o Sr. Kennedy reagia à pressão alheia, em vez de tomar uma decisão por si mesmo. O terapeuta interveio para quebrar esse padrão circular. Ele incentivou a esposa
e o pai do Sr. Kennedy a controlarem a sua própria ansiedade reativa e a se afastarem da questão do alcoolismo dele, deixando que o Sr. Kennedy assumisse a responsabilidade por sua própria vida. O terapeuta sugeriu que o Sr. Kennedy definisse claramente a sua posição, mesmo que fosse para dizer à família que não pretendia parar de beber. Surpreendendo a todos, o Sr. Kennedy declarou que, embora estivesse disposto a moderar o uso de substâncias, não pretendia parar. O terapeuta orientou o avô de David a recuar totalmente e deixar que os outros dois batalhassem sozinhos. Relutantemente, ele concordou. Então consegui que a Sra. Kennedy fizesse uma declaração muito clara sobre como ela se sentia em relação à bebida, mas também comprometendo-se a parar com suas tentativas inúteis de fazê-lo deixar de beber. Eu incentivei a manter sua conexão com o sogro, mas sem falar sobre o marido em nenhum momento. 2 meses mais tarde, o Sr. Kennedy decidiu parar de beber e de usar cocaína. Desta vez, ele conseguiu concluir um programa de reabilitação de 28 dias e entrou nos duplo AINA. 6 semanas depois, novamente teve uma recaída. Nos 8 meses seguintes, seu abuso de álcool e cocaína piorou muito. Por fim, após uma briga feia com um traficante jamaicano, o Sr. Kennedy tomou uma séria decisão de ficar sóbrio. Desta vez, em vez de procurar o respeitado centro de reabilitação da comunidade recomendado pelo seu pai, ele se informou sozinho e decidiu procurar um famoso centro de tratamento de uso de drogas na Califórnia. No momento em que escrevo este texto, faz 4 anos que o Sr. Kennedy está sóbrio. 4. Treinamento, coaching. O treinamento, também conhecido como coaching, é a alternativa bohemiana à postura calorosa e emocionalmente envolvida assumida pela maioria dos terapeutas de outras correntes. Ao agir como um treinador ou consultor de sistemas familiares, o terapeuta evita assumir o controle dos problemas do cliente ou se emaranhar nas redes de triângulos da família. Treinar não significa dizer às pessoas o que fazer ou dar conselhos diretivos ou comportamentais. Significa usar perguntas de processo de forma sistemática para ajudar os clientes a compreender as engrenagens emocionais de sua família de origem e a definir o seu próprio papel de maneira mais autônoma. O terapeuta, como treinador, mantém uma distância saudável para não ser tragado pela ansiedade da família. 5. A posição eu. A tomada de posições eu é outra técnica de enorme poder prático na intervenção clínica. Consiste em ensinar e encorajar os clientes a fazerem declarações na primeira pessoa do singular sobre suas próprias crenças, sentimentos e pensamentos, em vez de fazerem acusações ou declarações sobre o que os outros estão fazendo de errado. Há uma diferença estrutural e emocional profunda entre dizer "você é uma pessoa egoísta e preguiçosa", uma declaração focada em atacar e definir o outro, e "eu gostaria que você me ajudasse mais nas tarefas domésticas", uma posição eu clara que assume a necessidade pessoal e o sentimento de forma honesta. Da mesma forma, a grande diferença entre dizer "você está sempre estragando e mimando as crianças", e "eu acho que nós deveríamos ser mais rígidos e estabelecer limites claros com elas". O próprio terapeuta deve servir de modelo para a família, assumindo posições eu firmes, tranquilas e ponderadas durante as sessões, ensinando na prática que a autonomia pessoal começa com a responsabilidade e o controle sobre as próprias palavras. 6. Terapia familiar múltipla. A terapia familiar múltipla consiste em trabalhar com vários casais na mesma sala, focando em um casal de cada vez e minimizando a interação direta entre eles. Bowen descobriu que os casais conseguem aprender muito mais sobre os seus próprios processos emocionais ao observarem outros casais trabalhando. Como eles não possuem um investimento emocional direto nos problemas alheios, a sua percepção não é obscurecida por sentimentos defensivos, permitindo que enxerguem as dinâmicas de triângulos, os distanciamentos e a reatividade de forma cristalina no espelho do outro. É uma excelente forma de educação sistêmica indireta que reduz as defesas naturais da família. 7. Histórias de deslocamento. As histórias de deslocamento, desenvolvidas e refinadas por Philip Guerin, são narrativas ou filmes que mostram famílias enfrentando problemas muito semelhantes aos do cliente.
Essa técnica cria uma distância estética saudável que minimiza a defensividade do cliente. Em vez de se sentirem atacadas, pressionadas ou julgadas, as pessoas se envolvem emocionalmente com a história alheia e, a partir dessa distância segura, conseguem refletir de forma objetiva sobre o seu próprio comportamento familiar. Guerin costumava recomendar filmes clássicos sobre crises de casamento e familiares, como Kramer vs. Kramer, cenas de um casamento ou a Guerra dos Roses, para servir como materiais de deslocamento didático durante o tratamento, promovendo um aprendizado profundo, desapaixonado e extremamente eficaz. Além disso, Philip Guerin fez outras contribuições notáveis na prática clínica ao categorizar o conflito conjugal de forma sistemática em 4 estágios distintos de gravidade. Para cada um desses estágios de deterioração da relação, ele propôs sugestões terapêuticas extremamente detalhadas e técnicas bem exercitadas que guiam o clínico no manejo das discussões e da ansiedade conjugal, oferecendo caminhos claros para a resolução de crises de forma estruturada e menos reativa. Terapia Boweniana com uma única pessoa. A profunda experiência de Murray Bowen em seu próprio processo de diferenciação com sua família de origem o convenceu de que uma única pessoa altamente motivada e consciente pode ser o ponto de partida ideal para mudar as dinâmicas de todo o sistema familiar. Por essa razão, a terapia individual focada no sistema familiar tornou-se uma parte central e extremamente respeitada da prática boweniana. Ela é indicada quando um dos cônjuges se recusa terminantemente a participar das sessões ou no trabalho com adultos solteiros, que buscam resolver padrões neuróticos herdados para alcançarem a maturidade. O objetivo do tratamento com um único indivíduo é exatamente o mesmo de trabalhar com unidades maiores, a diferenciação do self. Para alcançar esse objetivo, a pessoa é orientada a realizar um processo prático de reentrada na sua família de origem. Esse processo envolve etapas fundamentais. Primeira etapa, a pessoa deve desenvolver relacionamentos pessoais e diretos, de indivíduo para indivíduo, com o maior número possível de parentes de sua família ampliada, incluindo tias, tios, primos, sobrinhos e avós. Isso expande de forma significativa a rede emocional e evita que toda ansiedade e reatividade fiquem concentradas exclusivamente na relação direta com os pais. Segunda etapa, a pessoa deve aprender a enxergar os seus pais como seres humanos reais, com suas próprias qualidades, fraquezas e limitações históricas, libertando-se de vez das imagens infantis que os viam como figuras infalíveis ou como monstros culpados por todo o seu sofrimento atual. Terceira etapa, a pessoa deve treinar a sua capacidade de se manter calma, neutra e objetiva durante as visitas familiares, observando os triângulos emocionais ativos e destriangulando-se deles de forma consciente, recusando-se a fofocar, tomar partido em brigas ou reagir com mágoa infantil. O rompimento emocional, em que o indivíduo se afasta fisicamente ou evita conversas pessoais com os pais, é frequentemente confundido com maturidade e independência por muitos adultos. No entanto, Bowen alertava que essa distância reativa é apenas uma ilusão de autonomia. A pessoa que foge de sua família está tão emocionalmente ligada e reativa a ela quanto aquela que permanece fundida em casa. Ela simplesmente usa o afastamento físico para mascarar a sua incapacidade de lidar com a intimidade sem perder a sua identidade. O desligamento emocional é caracterizado por negar a importância da família e manter uma fachada exagerada de independência. As pessoas desligadas se vangloriam de sua emancipação e do raro contato com os pais, mas continuam extremamente vulneráveis e repetem esses padrões infantis em seus novos casamentos. Ao visitar a sua família ampliada fora de momentos de crise, o indivíduo treina a sua capacidade de manter contato emocional genuíno e de governar a si mesmo diante das pressões, adquirindo uma força interna que transformará todos os seus outros relacionamentos na vida adulta. Avaliação crítica da teoria de Bowen. A avaliação da teoria e dos resultados da terapia de Bowen revela tanto a sua elegância teórica quanto os seus desafios práticos. O que torna o modelo de Bowen tão útil e amplamente respeitado
é a sua explicação clara das forças invisíveis e instintivas que regulam a forma como nos relacionamos com outras pessoas. Ao demonstrar que a ansiedade crônica e a falta de diferenciação são as verdadeiras fontes da reatividade emocional que sabota a comunicação, Bowen oferece um caminho estruturado e intelectual para o desenvolvimento da maturidade emocional e do autocontrole. No entanto, a teoria de Bowen enfrenta críticas importantes de pesquisadores e de terapeutas de outras vertentes sistêmicas. A maior limitação de sua abordagem prática é que, ao focar excessivamente na história intergeracional e na família ampliada, ela tende a negligenciar o poder de se intervir diretamente na família nuclear, que compartilha a mesma casa. Muitas vezes, a maneira mais rápida e eficaz de resolver um conflito é reunir todos os membros residentes na mesma sessão e incentivá-los a enfrentar seus problemas de forma aberta e sincera, compartilhando mágoas profundas e sentimentos vulneráveis. O método boweniano, ao falar com um membro de cada vez e focar no raciocínio lógico e desapaixonado, pode subutilizar essa força do encontro direto e emocional da família nuclear em ação. Outro ponto de crítica é o caráter circular de alguns de seus pressupostos teóricos. No modelo de Bowen, a presença de sintomas psicológicos, como ansiedade e depressão, é explicada como resultado da fusão emocional na família. Porém, a única prova da existência dessa fusão emocional é frequentemente a própria presença dos sintomas. Da mesma forma, embora a terapia busque aumentar a diferenciação, faltam pesquisas empíricas controladas e tradicionais na literatura científica que comprovem a eficácia desse construto como o único fator de melhora clínica. Bowen era decididamente indiferente à pesquisa empírica tradicional, preferindo refinar e integrar a teoria e a prática clínica de forma empática. A análise feminista e as questões étnicas também foram incorporadas de forma contundente pelos seguidores de Bowen. Monica McGoldrick e Betty Carter argumentam que não é suficiente aproximar os casais com uma neutralidade estéril, pois o terapeuta deve intervir ativamente para corrigir as profundas desigualdades de gênero que mantêm homens e mulheres aprisionados a papéis domésticos rígidos. Betty Carter enfatiza que desconsiderar o sexismo na terapia de casal é o mesmo que reorganizar as cadeiras no Titanic, e Monica McGoldrick, em sua obra clássica, alerta sobre a necessidade de compreender a diversidade cultural das etnias, impedindo que os clínicos imponham seus próprios valores de classe média a famílias com perspectivas legitimamente diferentes. O estudo realizado por Weiner em 1971, que analisou 4 famílias tratadas por Bowen em terapia familiar múltipla, trouxe um importante apoio científico à teoria. Ele investigou a proporção de afirmações feitas pelos pacientes em relação a si mesmos, posições eu, versus afirmações focadas nos outros. Os resultados revelaram 2 dados significativos. Nas sessões iniciais, os pacientes usavam termos como nós para falar, demonstrando a fusão e a incapacidade de assumir posições separadas. Com o decorrer do tratamento, houve uma evolução nítida rumo ao uso predominante de afirmações eu diferenciadas. Isso confirmou que o processo terapêutico de Bowen, de fato, promove a diferenciação do self, embora a correlação definitiva com a eliminação de sintomas continue sendo um campo aberto para pesquisas futuras. Resumo das 7 técnicas consolidadas de Bowen. Para consolidar a prática, os terapeutas de Bowen estruturam o tratamento com base em 7 técnicas principais amplamente validadas na literatura sistêmica. O genograma, originalmente chamado por Bowen de diagrama familiar, foi renomeado por Philip Guerin em 1972. Trata-se de uma ferramenta gráfica crucial, usada na fase de avaliação e ao longo de todo o tratamento para coletar e organizar dados intergeracionais, mapeando a estrutura familiar, os conflitos históricos, as alianças e os triângulos emocionais ativos através de pelo menos 3 gerações. O genograma usa quadrados para homens e círculos para mulheres, indicando casamentos, mortes e dinâmicas de fusão, conflito ou distanciamento com traçados específicos. 2. O triângulo terapêutico, técnica em que o terapeuta se posiciona em uma relação próxima, porém estritamente neutra e objetiva, com o casal em conflito.
Ao resistir de forma consciente a todas as pressões inconscientes de triangulação exercidas pela família, o terapeuta livre de emaranhamentos emocionais cria um campo saudável que acalma o sistema e força os parceiros a resolverem suas diferenças diretamente. 3. Experiências de relacionamento. Exercícios comportamentais práticos realizados fora do consultório para alterar a estrutura de triângulos-chave na vida cotidiana. O objetivo é fazer com que perseguidores e distanciadores ajam de forma contrária ao seu impulso automático emocional, quebrando padrões circulares nocivos de cobrança e afastamento de forma consciente. 4. Treinamento, coaching, abordagem em que o clínico atua como um consultor ou treinador de processo, evitando assumir o controle dos problemas dos clientes ou se envolver nos conflitos. O terapeuta usa perguntas de processo para guiar o indivíduo a compreender o sistema emocional e a agir de forma autônoma. 5. A posição eu, técnica que consiste em treinar os clientes a expressarem claramente suas opiniões, necessidades, pensamentos e sentimentos na primeira pessoa do singular, assumindo a responsabilidade pessoal sobre si mesmos, em vez de fazerem acusações infantis ou críticas defensivas sobre o comportamento do parceiro. 6. Terapia familiar múltipla, modalidade em que o terapeuta atende diversos casais de forma simultânea, trabalhando com um de cada vez enquanto os outros observam de forma desapaixonada. A ausência de envolvimento emocional nos problemas dos outros permite que os parceiros enxerguem com clareza cristalina os seus próprios padrões refletidos. 7. Histórias de deslocamento, técnica de uso de filmes, livros ou relatos de outras famílias com problemas semelhantes para educar e orientar o cliente. Essa intervenção cria uma distância estética ideal, que minimiza a reatividade emocional e a defensividade das pessoas, promovendo reflexões objetivas sobre si mesmas.